Inicia-se o capítulo 5 do curso Módulo Avançado em Arduino. Nesse capítulo, nós vamos estudar o PWM, tá? A técnica de PWM. Esse assunto é o mesmo do capítulo 6, lembrando que a diferença é que no capítulo 5 nós abordamos o PWM para controle de um ventilador e no capítulo 6 o PWM para controle de um resistor. Afinal, o que é o PWM? Está sendo disponibilizado para os alunos uma aula complementar, no qual vou me basear agora para explicar a vocês o que vem a ser o PWM, tá? Então, vamos lá. Bom, PWM, conceito de PWM. O PWM significa Pulse Width Modulation, ou modulação por largura de pulso. Nada mais é do que uma forma de operação onde a frequência de funcionamento é constante, porém a largura do pulso, ou seja, o ciclo ativo, que é chamado de Duty Cycle, pode alterar, permitindo desta forma que o AVR tenha controle de potência e cargas DC, como motores DC, lâmpadas, LED, ventilador e etc. Então, o que é o PWM? O PWM é uma técnica no qual nós usamos uma frequência constante, a frequência não varia, mas a largura do pulso ativo dentro dessa frequência é que vai variar, a largura dele. Com isso, varia a tensão média aplicada à carga. Por exemplo, vamos considerar a frequência de 1 kHz. Em 1 kHz, o período é de 1 milissegundo, já que 1 dividido por 1000 é igual a 1 milissegundo. Dentro desse período de 1 milissegundo, eu posso ter um ciclo ativo maior ou menor, controlando assim a potência da carga DC conectada à saída do AVR, do microcontrolador utilizado na placa Arduino, tá? Que é o ATmega. Vamos ver aqui um exemplo. Ó. Aqui nós temos um gráfico. Tá? Notem, aqui nós temos os períodos constantes, o tamanho do período não varia, porque a frequência é constante, mas a quantidade da parte ativa ou não é que varia. Nesse caso aqui nós temos 50% ativos, ou seja, o Duty Cycle é de 50%, e 50% não ativos. Tá? Ou seja, considerando que a tensão máxima aqui seja de 5 volts, se eu medir com um voltímetro na minha carga, eu vou encontrar uma tensão de 2,5 volts. Por que 2,5 volts vai ser a tensão média? Porque 50% ficam ativos e 50% não ficam ativos. Você pode comprovar isso na experiência que vai ser feita nesse capítulo, medindo com um voltímetro a tensão aplicada à carga. Tá? Neste exemplo, a frequência é constante e analisando o período, nota-se que do tempo total, apenas 50% ficam ativos e 50% não. Quando isso ocorre, diz-se que o ciclo ativo, ou Duty Cycle, é de 50%. Se for conectada uma carga DC linear a uma destas saídas, pode-se afirmar que neste instante ela estará na metade de sua potência total, caso ela tenha uma resposta linear. É importante observar isso, algumas cargas não apresentam resposta linear. Então, considerando que a resposta da carga é linear, a gente vai observar que nesse ponto ela vai estar operando na metade da sua potência. Tá? A seguir, outra curva a ser analisada. Notem, aqui do período total, apenas 20% ficam ativos e 80% não. Então, nós temos que o ciclo ativo aqui é de 20%. Então, considerando a tensão máxima de 5 volts, 20% de 5 volts seria 1 volt. Então, se eu medir com um voltímetro nesse ponto, nessa saída do microcontrolador ATmega, eu vou notar que ele vai estar com 1 volt de tensão média. Então, minha carga vai estar funcionando a uma potência bem menor se comparado ao exemplo anterior, em que nós tínhamos 50% de ciclo ativo. Tá? Nota-se um outro exemplo em que o Duty Cycle é diferente, ficando 20% ativo e 80% não. Neste caso, considerando novamente uma carga DC linear, a mesma ficaria com a potência de 1/5, 20% do total. Sendo assim, através do PWM pode-se mudar a tensão média fornecida a uma carga DC. Essa é a conclusão. Com o PWM eu posso alterar a tensão média fornecida à carga DC e dessa forma obter respostas diferentes. No caso do ventilador, que se propõe a fazer nessa experiência, tá? Nessa ventoinha que a gente vai utilizar. Você vai poder controlar a velocidade de rotação dela entre um máximo e um mínimo. Se a gente usar um resistor, a gente vai poder controlar o aquecimento dele entre o máximo e o mínimo. Mesma ideia para uma lâmpada DC, ou um LED, ou qualquer outra carga DC. Você vai poder controlar a potência dele entre o máximo e o mínimo. De que forma? Variando o ciclo ativo, o Duty Cycle, aplicado à carga. Então aqui nós temos um exemplo, obtendo gráficos, tá?
Notem que aqui, ó, nós temos um gráfico que foi usado na frequência de 1 kHz e não há duty cycle nenhum. Então está em nível desligado. Então, se eu medir a tensão média, eu vou encontrar 0 volt. Não tem nada nessa carga aqui aplicada nesse momento. Ela está desligada. Tá? Aqui, ó, nós temos outro exemplo. Do tempo total, somente 20% estão ativos. Ó. Você pode observar isso aqui, ó, nesse experimento aqui. Tá? Então, nós temos aqui esse período total aqui. Note que somente esse trecho aqui está ativo, que equivale a 20% do total da potência aplicada à carga, da tensão aplicada à carga. Tá? Aqui tem outro exemplo. Ó. Nós temos um período total aqui e temos essa parte aqui ativa. Ou seja, o ciclo ativo do cycle é de 50%. Aqui outro exemplo. Ó. Aqui já são 75% ativo e 25% não. Tá? Então a carga agora está com uma potência maior se comparado ao anterior. E finalmente isso aqui, ó, aqui nós temos uma potência total, uma tensão total aplicada à carga. Ela está com 5 volts constante nesse caso. Então, considerando o ventilador, ele vai estar ali na rotação máxima, um resistor no aquecimento máximo. Tá? Então, é isso que se propõe a fazer essa experiência. Nós temos aqui ó, o seguinte comentário. O PWM está disponível apenas nos pinos 9, 10 e 11. É bom frisar isso. Tá? Não é em qualquer pino que você encontra o PWM no ATmega. Somente nesses 3 pinos, o pino digital 9, o pino digital 10 e o pino digital 11, onde através do mesmo é possível controlar a potência e carga DC com o ventilador. Neste exemplo, tal efeito será estudado. Então, notem, nós temos aqui um ventilador, tá? Como ele funciona em 12 volts, essa ventoinha utilizada em sistemas de arrefecimento, até mesmo de computador, nós não podemos ligar diretamente a saída do microcontrolador, né, ao ventilador. Então, para isso precisa de um driver, um pequeno driver, que é um composto de um transistor. Você pode usar um MOSFET, por exemplo, para assinar uma carga maior, tá, ou outros tipos de driver. Tá? Como aqui é um ventilador 12 volts, foi usado um transistor comum, tipo PC337. A base dele é controlada pelo pino 10, e aqui nós podemos alterar o ciclo ativo aplicado à carga, dessa forma alterando a tensão média observada no ventilador e dessa forma comprovando o funcionamento do PWM. Então vamos ao experimento. Vou abrir o Arduino, tá? Bom, eu vou, como aqui no experimento está sendo usado o pino 10, tá? O pino 10 está ligado a essa ventoinha. A gente vai ter que configurar como saída pin mode, tá? 10,output. Esse é o primeiro passo. Configurar o pino como saída. Agora, para alterar o ciclo ativo aplicado à minha carga, como é que eu faço? Aqui no Arduino, tá, nós temos uma função chamada analog write. Tá? Você vai escrever aqui analog write. E você vai informar o pino que você quer alterar o ciclo ativo. Então, tem o pino 9, 10 e 11. Nesse caso, a gente está usando 10, considerando 10, eu informo 10 e digito vírgula. Agora, pessoal, eu informo o duty cycle, ou seja, o ciclo ativo. É importante frisar que eu posso alterar esse valor dentro de uma faixa de 0 a 255. O que quer dizer isso? Esse intervalo aqui, esse período, ele é dividido em 256 partes. Se eu botar um duty cycle 0, eu vou ter esse resultado aqui, ó, desligado. Se eu colocar um duty cycle 51 é 20% do 255. A gente vai observar isso aqui, ó, esse resultado aqui. Se eu colocar um duty cycle de 127 é 50% de 255. A gente vai observar esse resultado aqui. Se eu colocar um duty cycle de 191 são 75% de 255. A gente vai observar esse gráfico aqui. E se eu colocar um duty cycle de 255 é 100% de 255. A gente vai observar esse gráfico. Essa experiência é interessante você fazê-la e, se possível, observá-la utilizando um osciloscópio. Então, você coloca um osciloscópio digital na saída do pino 10
e faz a experiência e observa, alterando o ciclo ativo, o resultado que você vai obter de tensão média na saída do Arduino. Então vejam, se eu botei aqui 10, que é o pino digital utilizado, eu vou colocar aqui, por exemplo, 0. Então aqui eu tenho o quê? Um duty cycle, um DC de 0%. Tá? Então aqui a carga está desligada. Se você botar no osciloscópio lá na linha, você vai observar que vai ficar desligado. Eu vou continuar aqui o exemplo, ó. Vou dar aqui um delay. Eu vou tirar esse código daqui, vou colocar no bloco loop. Vou colocar aqui um delay de, por exemplo, 5 segundos, tá? Agora eu vou vir aqui no pino 10 e vou injetar, como está sugerindo aqui no gráfico, ó. 51. 51 são 20% do 255. Então, vamos lá. Aqui, ó, 51. Então aqui o ciclo ativo, o DC é de 20%. Você colocando o osciloscópio na linha, você vai observar que aqui vai ficar com um duty cycle de 20% do total. Continuando. Agora eu vou injetar aqui, ó, 127. 127 segundo o nosso gráfico, 50%. Tá? Então aqui você vai observar um ciclo ativo de 50%. Tá? Continuando. Aqui eu vou injetar 191. 191 são 75% de 255. Então eu vou colocando o osciloscópio na linha e você vai observar esse ciclo ativo acontecendo lá. Tá? E finalmente o ciclo ativo máximo. 255. Aqui vai ter um ciclo ativo de 100%. Tá? Então, esse experimento permite que a gente observe justamente esses gráficos aqui que estão nessa material complementar. Nada, tá? Ou seja, desligada, o ciclo ativo de 0%, ciclo ativo de 20%, ciclo ativo de 50%, ciclo ativo de 75% e, finalmente, ciclo ativo de 100%. Tá? Agora vou pedir aos leitores que compilem esse código, gravem na placa e observem o funcionamento. Notem que o comando analog write, por que analog write? Porque a saída PWM também pode ser entendida como um conversor digital para analógico, um DAC. Então, de uma forma ou outra, estou fazendo uma escrita analógica. Tá? Então, por isso esse nome analog write. Pois bem, senhores, esse então foi o capítulo 5, capítulo que se propõe a mostrar, apresentar o PWM. Vai ser disponibilizado aqui o código para você poder testar, um material complementar e também um hardware que deve ser montado para você poder observar esse funcionamento do ventilador. Você vai notar que ele vai iniciar parado, o ventilador, depois ele vai começar a movimentar-se, tá? Chegando até a velocidade máxima e depois desligando novamente, vai ficar em ciclo fazendo isso. O que vai acontecer vai ser uma rampa de subida. Então vai subindo linearmente, quando chegar ao máximo ele vai desligar e vai recomeçar o ciclo, já que está no void loop esse código, você está repetindo continuamente. Peço, senhores, que testem o experimento e observem o funcionamento na prática na sua placa Arduino. E não deixe de fazer esse exercício proposto, de modo a avaliar no seu aprendizado. Agradeço a atenção de todos e até a próxima aula.